Nem preciso dizer da satisfação de poder estar dividindo esse espaço maravilhoso com você que nos dá o prazer e o privilégio da sua companhia. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like, clicar no sininho para receber todas as notificações e, se não for inscrito ainda, inscreva-se agora, tá bom? Ajude a divulgar o nosso trabalho, além, é claro, de você nos ajudar a divulgar o mesmo, tá ok? Eu quero, antes de iniciar nosso bate-papo, lembrar que se o assunto para você é a necessidade de móveis sob medida, Alfa Móveis é a solução, tá bom? Alfa Móveis, larga experiência no ramo, empresa com grande experiência, especializada em móveis sob medida na rodovia BR-101, 1865, no centro de Osório. O telefone para contato é o 999 50 7900. Eu falei Alfa Móveis sob medida. O assunto é autopeças e mecânica, carros nacionais importados e antigos, André Car. Fone 3601-1119, ali na Getúlio Vargas, 1512, bem no centro de Osório. André Car. Entupiu, chame a Guguê. 991336268 é o telefone. Lamentavelmente, nosso querido e grande amigo Norlê, proprietário da Guguê, o popular Guguê, partiu para a eternidade vitimado por essa maldição. Que Deus guarde aquela alma maravilhosa e que o Senhor conforte o coração da sua família. Mas antes de iniciar o tema de hoje, eu quero apresentar para você alguns dos meus feitos pela misericórdia de Deus. Essa aqui foi a primeira obra que publiquei, Apêndice do Universo, tá ok? Apêndice do Universo. Este foi meu primeiro livro publicado. Depois, na sequência, veio o Verdades Inverídicas, que é uma verdadeira ironia ao sistema, não é? Verdades Inverídicas. Aí então surgiu o Livro das Interrogações, terceira obra publicada pelo J. Pérez, pela misericórdia e a graça do Senhor. Este foi meu terceiro livro. E agora nós estamos trabalhando, como eu disse, o nosso e-book. Esse aqui vai ser bem assim, ó. Simples assim, capa branca, letras vermelhas, bem destacado. E se hoje for o último dia? Esse será meu quarto trabalho. Estamos já na fase final. Creio que nesse final de semana já devo estar com ele concluído e então poder encaminhar os finalmente e enviar para a BG Impressão do meu amigo Beto, que está dando aquele apoio. BG Impressão, eu falei. O telefone é o 981544137 do meu amigo Beto, na João Sarmento 780. O telefone da empresa é o 3601-1760. BG Impressão, que trabalha também com banners, trabalha com painéis e também cartões de visita e uma série de outros produtos importantes para lojas, né? Luminárias para lojas e comércio em geral. Bom, quero falar um pouquinho sobre um tema que é bastante envolvente, preocupante, chocante até, não é, de certa forma, mas que nós não podemos omitir. Primeiro que nós precisamos estar convictos de uma coisa. Nesses tempos de grande tribulação, de tudo que está acontecendo no mundo, veja que parece que há até uma maldição, não é? Nesses anos 20, 1720, houve uma primeira desgraça, assim como essa miserável que está por aí, com um bichinho desgraçado matando um monte. 1720, 1820, 1920, 2020. O que você me diz? Bastante curioso, no mínimo, não é, de se pensar sobre essas coisas. Mas, associando a isso, eu quero falar sobre o projeto Bluebeam da NASA,
A ONU, a Organização das Nações Unidas, ou seja, a ordem nacional da desgraça do universo, que pode assim ser definida a ONU, que de Organização das Nações Unidas não tem absolutamente nada, a não ser o propósito claro de destruir com tudo o que está sendo feito no que se refere à organização social, política, econômica e também religiosa no mundo, e de segurança nacional em todo e qualquer país. Se você é ingênuo ao ponto de pensar que o Pix é uma maravilha, eu lamento, porque o Pix vem como um dos primeiros propósitos do Pix é simplesmente acabar com o papel moeda e criar a moeda virtual, que será a moeda única, universal, que é um dos objetivos da New World Order e também do novo... Pensa ele, não é, que será o novo grande salvador da pátria, o governador de todas as nações, o grande e todo-poderoso, o anticristo. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse projeto, porque você precisa saber de algumas coisas bem interessantes. Agora a questão é aquela, crer ou não crer, é você quem vai decidir. Já falei aqui, não quero nem saber se você vai ou não vai tomar a picadinha essa miserável. Eu, em particular, e a minha família, só se formos estaqueados, algemados, porque negativo. Tem tantos outros meios preventivos que você não precisa. Isso existe uma jogada draconiana, satânica por trás, onde a indústria farmacêutica é quem está levando, e aliás, quem está levando mesmo tudo em termos de muitos bilhões e bilhões de dólares são os vermelhos, que você sabe muito bem a quem me refiro. Mas o objetivo da ONU é que ninguém seja capaz de possuir a sua própria identidade individual. Sabia disso? A sua personalidade individual. Esse é um dos propósitos, essa manipulação exercida através dos potentes supercomputadores que controlam as mentes já de toda a humanidade, de todo ser vivente na face da Terra, com todos os dados que você pode imaginar. Não seja ingênuo ao ponto de acreditar que você não está sendo observado, que você não é vigiado 24 horas por dia, porque acabou, minha gente, acabou. Lamentavelmente, aí estão as provas. Ainda hoje pela manhã, eu lia algumas passagens do Apocalipse de João, que é o último livro da Bíblia Sagrada, e ali está muito claro, realmente, tudo o que está acontecendo e o que está por vir, muito bem relatado lá. Então eu fico pasmo de ver o que existe de profetada atualmente, é uma coisa impressionante, não é? Que surgiu de profetadores nesse momento é alguma coisa miserável. Mas o questionador para os supostos donos do poder, aqueles que se acham os donos do poder, o grupo que nós já mencionamos aqui, que está aí para todo mundo ver, não preciso fazer mistério a respeito dos Illuminati, essa ordem que foi criada lá em 1740 por Adam Weishaupt. Já falamos também sobre isso. Bom, nós somos antissociais para o sistema. Nós questionadores, você não tem o direito de questionar. Se falava aqui que você não pode ter a sua personalidade individual, não é a sua própria identidade individual, então somos antissociais. E vão modificar, não é? Esses antissociais serão conduzidos aos chamados campos de erradicação ou de reeducação, que na verdade são campos de concentração onde existem gigantescos fornos de incineração para milhares ao mesmo tempo. Coisas horrendas. Você pode achar que estamos vivendo a teoria da conspiração, e muito bem, já também mencionamos em um dos nossos vídeos anteriores, sobre os filmes que o centro satânico do mundo, Hollywood, faz aparecer para que as pessoas não se deem conta dessas verdades, então cria o seu filmezinho para preparar.
Todo mundo acredita que o homem foi à Lua, isso é uma banalidade, uma estupidez, uma canalice atroz. Como tantas outras coisas, as descobertas arqueológicas que estão surpreendendo e deixando estupefatos e deixando desnorteado, em pânico, o Vaticano e cientistas de todo o mundo e de toda a ordem. Coisas plantadas para tentar desqualificar a verdadeira história de Cristo como Deus único Salvador da humanidade. Agora achou-se uma miserável de uma Bíblia, uma miserável de uma Bíblia que data de 1500 a 1600 anos, isso por volta do ano de 19 ou 20 agora, muito próximo. Foi descoberto, está lá na Turquia e que relata, imagine a abominação diante do Criador, do Senhor, daquele que derramou seu sangue sagrado, imaculado, para nos dar a vida eterna. Eu nem vou citar aqui, eu vou deixar que você pesquise sobre essa Bíblia, esse achado miserável, porque é uma coisa que vai confundir a cabeça de muita gente e não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é abrir as suas mentes para que você pense, você não seja massa de manobra, você não seja como eles nos chamam de rebanho, de gado, em outras palavras, que essas máscaras que nos obrigam a usar, eu chamo de buçal da manada do mundo moderno, que é a prova clara e a tentativa de nos calar. Essa que é a grande verdade. Principalmente a perseguição aos cristãos, que já iniciou e vai ser muito mais feroz daqui para frente. Mas dou graças a Deus por isso. Porque nós cristãos temos verdadeiramente a confiança, a certeza de fé. Não adianta fazer o que quiserem fazer. Deus guarda o seu povo. Já deu provas cabais durante toda a história da humanidade. Não será diferente agora, porque é o mesmo único e verdadeiro Deus que existia, existe e existirá. Mesmo antes de ser, ele já era. Bom, mas então, retomando o tema proposto, vejam só, nos Estados Unidos já estão construídas 800 penitenciárias destas, que eu falei agora, que aliás são campos de reeducação, certo? Circundados por vias férreas, com trens que também já mencionamos aqui, de 3 andares. Se você duvida, pesquise. Os ônibus de evacuação em massa, que só tem o vidro para o motorista, o resto todo dele é fechado, milhares deles transitando dia e noite pelas estradas dos Estados Unidos, os caixões da FEMA. Então tudo isso você acha que é fantasia? Você acha que tudo isso é por acaso? Você acha que não existe então uma Agenda 21 da NWO? O que você pensa sobre isso? O que você já pesquisou, já leu e já ouviu falar a respeito disso? Claro que nós temos que guardar as proporções, não irmos aos exageros de muitas aberrações dos aproveitadores da consciência alheia para tentar minar a cabeça, confundindo cada vez mais a consciência alheia. Esse cuidado é extremo e nós temos que ter. Portanto, saber separar o joio do trigo. Mas esses fornos incineradores serão usados, então, para os antissociais, tá certo? Mas também, alguns dos aprisionados que não forem literalmente decapitados terão seus órgãos arrancados e vendidos no mercado inescrupuloso pela melhor oferta. E mais ainda, ou estarão sendo levados a experiências diabólicas, médicas, científicas, certo? Em laboratórios subterrâneos, certamente, como tantos outros, ou talvez nem tão subterrâneos mais assim, porque a inescrupulosidade atinge um patamar, nesse momento da história da humanidade, sem precedentes e de uma farsa sem tamanho. Bom, mas então, esses experimentos médicos, aqueles que tiverem mais sorte serão levados a trabalhos forçados pelo resto de suas vidas, certo? Bom, ainda outra coisa, esses estarão os adestrados estarão fora de perigo. Aqueles que já suas mentes estão condicionadas a acreditar que tudo não passa de balela, que não existe, isso é coisa de gente louca, de gente prenopata, de gente, enfim, psicopata e coisas do gênero. Pois eu quero dizer que você que pensa dessa forma, eu lamento informar de estar redondo e rotundamente enganado.
porque a verdade é nua e crua e ela existe. Eu queria fazer um vídeo de apenas 15 minutos hoje, mas estou vendo que não vai ser possível. Perdoe-me, mas você não deixe de assistir até o final desse vídeo. Porque há um transmissor de ondas da mesma frequência do sistema nervoso central humano colocado lá nos computadores, nos altos céus, onde eles fazem as projeções holográficas, como os aviões que se chocaram contra as torres lá dos Estados Unidos, as torres gêmeas, naquela catástrofe do 11 de setembro, tudo holografia. E você até hoje, muitos de vocês creem que aquilo foi real, não é? Pois pesquise, informe-se detalhadamente, vá atrás da real história, da real informação para você ver se um aviãozinho daqueles bateria lá no 20º andar e as torres implodiriam daquela forma. Coisa triste, foi minado por 2 anos, parece, 1 ano e meio, 2 anos, esse camarada perfurando as colunas de sustentação daquelas torres, e aquilo foi implosão, não foi outra coisa senão isso. Abra os teus olhos para essa verdade, para essa realidade e tantas outras verdades, como aquela que Cristo é o único que pode salvar, libertar e dar vida eterna. Pare de ir atrás de fantasias, como é que é mesmo que se diz? Ainda? Atrás das velhas, historinhas de velhinhas, historinhas da carochinha. Por favor, caia na realidade. Esses transmissores da mesma frequência do sistema nervoso central estão sendo fabricados em Pasadena, nos Estados Unidos, lá na Califórnia, e estão sendo fabricados pela L'Oreal Electrical Optical Systems, porque essa é um órgão, quase que um órgão de defesa dos Estados Unidos, essa empresa. E é claro que o propósito disso, a princípio, seria enfraquecer o inimigo, não apenas fisicamente, mas também emocional e psicologicamente. E também veio com um outro fundo de pano, aliás, um outro pano de fundo, perdão a inversão das palavras aqui, um outro pano de fundo que seria para tratar pessoas, já falamos também sobre isso, com problemas mentais, emocionais fortes, pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas mudas, paraplégicas, tetraplégicas, enfim, amputados, coisas do gênero, que voltariam a andar, ver, falar, ouvir e principalmente coordenar a sua mente, aqueles que estivessem já descoordenadamente, de forma quase que insana, por assim dizer, na sua conduta social. Mas a verdade é que isso, ao invés de servir para esse fim de ajudar a humanidade, ele veio com o propósito de destruir as pessoas, isso sim, arrasar com as pessoas, enlouquecer, torturar, para arrancar verdades de certas pessoas. E aquele que estiver contra o sistema, então, atual, será literalmente eliminado. Enfraquecer o inimigo só não físico, mas emocional, como já disse, a distância através de ondas extremos, essas ondas de baixa frequência, baixíssimas frequências, extremamente baixas, ELF, não é? E na Inglaterra foi usado já esse propósito, me parece que nos anos 70, em uma mulher que manifestou-se contra, ela fazia um manifesto contra os mísseis dos Estados Unidos que estavam sendo colocados lá, mísseis norte-americanos de cruzeiro, e aí foi usado nela esse tipo de coisa. Como também já falamos sobre as mortes repentinas de pessoas infartadas e enfim, mortes sem explicação, suicídios assassinos, como diz o John Perkin, no Confissões de um Assassino Econômico, não é? E tantas outras coisas que as pessoas não são informadas, porque a grande mídia, evidentemente, que não vai falar sobre isso, né? Várias publicações dessa tecnologia LF, o espectro eletromagnético de baixa intensidade do capitão Paul E. Tiller, comandante médico da Marinha norte-americana. Aliás, esse trabalho dele, esse comandante médico, aparece numa coleção sob o título Low Conflict and Modern Technology Edict, Conflito de Baixa Intensidade, edição
de edição moderna, aliás, e edição de moderna tecnologia, do tenente-coronel David G. Dean, da USAF, ou seja, United States Air Force, da Força Aérea Norte-Americana. Então, nesse documento está esse artigo do médico, esse tenente, capitão comandante da médico comandante da Marinha Norte-Americana, né? O senhor Paul E. Tiller. Bom, mas voltando então a falar mais um pouquinho, esse documento foi enviado em 1984 e publicado em 1986 pela University Press do Alabama, certo? Na base Maxwell Air Force, no Alabama. Tudo isso visando, evidentemente, mostrar o poderio tecnológico nessa área insana da qual as pessoas todas estão sendo manipuladas e não percebem. Essas coisas atingem o cérebro de uma pessoa. Se estivermos aqui num grupo, eu estarei sendo bombardeado, ou a pessoa que está do meu lado, sem que a outra perceba, sem que ela própria perceba. Mas aqueles que começaram a questionar, mas vem cá, essa não é a minha atitude, meu comportamento, esse não é o comportamento de um ser pensante, de um ser organizado nas suas ideias, no seu raciocínio, na sua conduta, enfim, no seu estado emocional, esse, então, não pode questionar. Aí entra naquele risco que ninguém ouse ser capaz de possuir a própria personalidade individual. Isto está lá nos anais da ONU, certo? E a OMS, que é a Ordem Mundial de Satanás, a Organização Mundial de Satanás, não tem nada de Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial de Satanás, porque olha o que estão fazendo com as pessoas. Bom, você acredite se quiser, eu lamento por aqueles que não estão levando a sério as coisas que aqui nós falamos. Verdade única pertence a Deus, mas aqui eu só falo a verdade. Você acreditar ou não acreditar é um direito que lhe cabe. Eu agradeço o seu carinho, a sua companhia e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.